pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Shine. Eu, Adriana Takamura, estou aqui com a minha queridíssima Suzy Camacho para darmos hoje uma entrevista fantástica para vocês, que a gente já tá aqui nos bastidores, assim, se remoendo, porque tá muito, muito, muito bacana, gente. Vocês não podem perder o episódio completo. Fica aí com a gente, se inscreve no nosso canal para receber todas as notificações aqui no YouTube, ok? Nossa, e é uma entrevista fantástica porque é uma mulher forte, determinada, que trabalha para todos nós, para nossa comunidade. Ela é a comandante da equipe de negociação. Sabe quando você vê aquelas situações críticas, não é? Onde existe ou um sequestro, existe um refém, existe uma situação com bomba. Pois é, nós vamos falar a respeito disso. Como é que age o policial neste momento? E nós temos o prazer de receber ela, que faz todo esse trabalho de negociar com justamente aquela pessoa que é o agressor e consegue resolver, em grande parte das vezes, essa situação de maneira positiva. Nós temos o prazer de receber a nossa querida Tenente Cúpica! É muito Obrigada por ter importante vindo, a gente viu? dizer que nós estamos agradecidíssimos e a Tenente Cúpica é do GAT. Olha só que ela está aqui representando essa instituição maravilhosa que nos ajuda muito. E, aproveitando, vamos agradecer aqui o alto escalão, o comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que gentilmente nos cedeu, Permitiu, né? um tempo aqui com a Tenente para que ela pudesse falar sobre assunto tão fantástico, tão brilhante aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Tenente Cúpica. Obrigada, eu que agradeço essa oportunidade da gente falar em nome da polícia, né? Uhum. E até demonstrar um pouco do que é o nosso trabalho, do dia a dia da Polícia Militar, do GAT, para quem não conhece, para quem tem curiosidade de conhecer. É verdade, isso que né? é fantástico. E a gente quer que seja uma história inspiradora, porque, como eu estava falando com a tenente, e ela concordou, e ela falou a respeito disso, a questão da família, o quanto é importante a família passar referências positivas com relação ao trabalho da polícia, como isso vem nos ajudar para que amanhã esta criança se torne um adolescente e respeite as normas, as regras, e se veja, na verdade, protegido, e não com uma rebeldia, não é? Exatamente. Então, a base da formação de qualquer ser humano, né? A base da educação vem da família, Perfeito. principalmente, né? Então, não tem como delegar para a escola e para as outras instituições o que tem que ser ensinado em casa. Então, uma pessoa bem educada respeita qualquer um, né? Não Exatamente. respeita só a polícia, respeita os pais, respeita outras autoridades em geral, né? Quando é que você descobriu que você tinha essa habilidade, que gostaria de trabalhar junto à Polícia Militar? Você era Desde novinha? criança, Criança? né? Ah, Meu me pai é conta. bombeiro, mas eu sempre tive Inspiração. um pezinho lá no policiamento. Eu sempre gostei mais do policiamento. Você Por falava, quê? bandido é legal, vou pegar esses bandidos e tirar tudo da queria rua. quebrar porta, queria pegar ladrão. Olha, A gente tinha essa ideia aí. Meu pai é bombeiro, mas já fez os cursos na área operacional de polícia, né? Então, tinha algumas referências. E não teve problema, né? Mesmo pai, às vezes é meio assim, minha filha, mulher, vai entrar na polícia, não teve problema. Ele sempre apoiou. O problema foi que eu sou do Paraná, né? Então, ele não queria que eu viesse para São Paulo. sim. Mas eu acabei vindo para esse concurso, passei e entrei em 2015, entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E a partir dali estou em São Paulo. E eu queria que você orgulho. contasse pra gente. Então, pra entrar na Polícia Militar no GAT, você faz o Barro Branco? Como é que faz pro pessoal que quer seguir a carreira? A Polícia Militar ela tem duas portas de entrada, né? A gente entra ou como oficial, que é através da Academia de Polícia, ou como soldado, que é através da Escola Superior de Soldado. Então, o soldado ele entra como soldado, ele consegue progredir na carreira como cabo, sargento e subtenente. Sargento são terceiro, segundo e primeiro sargento. E subtenente é a última graduação das praças. Como oficial, você entra como aluno oficial na academia. Hoje em dia, você faz 4 anos de curso, né? Fica 4 anos estudando lá especificamente. Então, é período integral, 4 anos. Às vezes, não é liberado no fim de semana. De segunda a sexta é o mínimo, né? Que você fica. Podendo ser prorrogado para o fim de semana. E ao final dos 4 anos é promovido a aspirante oficial. Fica um período lá de aspirantado.
Depois é promovido a segundo tenente, primeiro tenente, capitão-major, tenente-coronel e último posto, coronel da polícia. Nossa, que Então, são essas que duas carreira. portas de entrada. Certo. E o policial militar que entra como soldado, ele pode prestar o concurso para ser oficial também. Então, é um concurso para quem está dentro e para quem está fora da polícia. Prestando o concurso, ele se torna oficial. Aí ele tem que voltar para a academia do Aí Barro ele faz Branco, outro curso. Começa do zero lá, Ok. Academia de Polícia. E como que faz pra entrar no GAT? Você tá lá dentro, e aí? A gente, na verdade, acredito que tenha duas portas de entrada também. Ou fazer um dos cursos que são exigidos para estar no GAT, né? E depois ser transferido. Ou demonstrar interesse e passar por uma entrevista. Na verdade, para você ir para o GAT, você tem que passar pela entrevista de qualquer forma. Perfeito. Para fazer o curso, você tem que ser aprovado, né, pela equipe. Então, você passa pela entrevista, passa por diversos estágios na entrevista. Então, a entrevista é pessoal, né, com a equipe que você quer pertencer. Aí passa pelo serviço de inteligência, passa pelos recursos humanos. E aí, sendo aprovado, o seu nome entra numa lista e aí vem a transferência. E se já fez o curso, passa por um estágio. E se não fez o curso ainda, passa por um estágio e posteriormente faz o curso que é exigido para aquela função. Quanto tempo demora esse curso? Depende do curso. A gente tem hoje a equipe de negociação. O curso de negociação ele dura 4 semanas. E a gente tem o curso de ações táticas especiais para pertencer à unidade de intervenção tática. Qual a diferença entre o negociador e a unidade de operações táticas? Ele é bem autoexplicativo. O negociador é o que negocia, né? Sim. Literalmente, é o que fala com o causador da crise ou o criminoso numa ocorrência. A unidade de intervenção tática, ela é aquela que vai intervir, Perfeito. né, se for necessário. Ela faz a parte mais prática mesmo. E a gente estava falando antes exatamente o que significa o GAT, né? E a diferença dele dentro da polícia, porque tem o GAT e tem o COI, né? Que você ia explicar pra gente. Exatamente. O GAT é o Grupo de Ações Táticas Especiais, né? Que ele é dividido entre ocorrências de bomba, que eu falei, como eu falei no começo lá, né? Então, é localização de artefato explosivo ou varreduras pós-bomba. Varreduras, por exemplo, de uma autoridade que vem para São Paulo. O GAT é acionado, vai fazer uma varredura. Pode ser um presidente da República ou até algum show, né, internacional, alguns eventos assim importantes. O GAT faz essa varredura juntamente com o canil, né, que faz o cão farejador. E tem as ocorrências que o GAT é demandado por acionamento, como ocorrências com refém, que a gente conta com 3 equipes para essas ocorrências, que é a equipe de atiradores de precisão, que são os snipers, a equipe de negociação e a unidade de intervenção tática. Então, para qualquer ocorrência que eles são acionados, as 3 equipes obrigatoriamente deslocam e atuam ali dentro da sua especialidade. E você disse que você está 24 horas montada, né? Se precisar, E seja atenta. onde estiver, você vai atuar. Dentro do meu turno de serviço, por exemplo, eu vim para cá, vim pronta se der uma ocorrência para deslocar daqui. Então, eu tô com fardamento, meu equipamento tá na viatura, e a gente saindo daqui, a gente vai para a ocorrência e encontra o restante da equipe lá. E o COI, você estava falando, o GAT, né, tem toda aquela linha. E o COI faz o quê? Eu vou explicar do começo, então. Tá. Dentro da Polícia Militar, a gente tem o Comando de Policiamento de Choque. Então, nós temos 6 batalhões de choque, né? O primeiro batalhão de choque é a Rota. Sim. E a gente tem o segundo batalhão de choque, o batalhão Anchieta, que faz parte de policiamento em eventos, né? Escolta de motocicleta, ROCAM. Terceiro batalhão de choque faz a parte de controle de distúrbios civis, reintegração de posse, manifestações. E o quarto batalhão de choque, que é o qual o GAT pertence, GAT e COI estão dentro do quarto batalhão de choque. No quinto a gente tem o canil e por último a cavalaria. Então dentro do quarto batalhão de choque a gente tem o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, e o COI, que é o Comando de Operações Especiais. Olha que interessante. E a diferença entre o GAT e o COI é que o comando vai fazer o quê? O COI ele atua em ocorrências de contra-guerrilha, atua em criminosos e marginais em mata, mais na área de mata,
patrulhamento de alto risco, ocorrência de domínio de cidades, né? Roubo a banco, assim, mais vultuosos. Essas ocorrências denominadas como novo cangaço. Né, que a gente observa a explosão de caixa eletrônico, em que os criminosos eles se evadem para áreas de mata. Então, o COI é mais voltado para esse tipo de ocorrência. O GAT se assemelha, assim, porque tem muita coisa que o pessoal, né, tem imaginário com a SWAT. O COI ele foi criado e inspirado na SWAT, na verdade. É chamado da SWAT brasileira, né? Sim. Mas o COI foi criado inspirado mesmo na SWAT, que foi o primeiro grupo de ações especiais voltados para resgate de reféns. E teve lá atrás um treinamento com a SWAT, não? Vocês continuam tendo esses intercâmbios de treinamento? O GAT ele foi criado através de um intercâmbio, né, de alguns oficiais e praças que foram até os Estados Unidos, buscaram conhecimento lá e trouxeram, e os oficiais daqui da PM de São Paulo que trouxeram a doutrina de gerenciamento para o Brasil todo, que até hoje é empregado em diversos estados do Brasil, né? Então, quem trouxe foram os oficiais que fundaram o GAT, né, que trouxeram essa doutrina, e muitas das coisas que foram trazidas lá na década de 90 ainda são empregadas. É lógico que são adaptadas, né, porque o mundo acaba se modernizando, mas muitas das coisas ainda são aplicadas mesmo na nossa atual circunstância. E o pessoal da SWAT vocês continuam fazendo intercâmbio de Informações, de cursos. Informação, treinamento, Cursos. Tecnologia. Sim. Né? A gente Porque se isso é muito espelha e importante, busca, né, o que tem sido usado lá. Porque, querendo ou não, a Polícia de São Paulo é uma das que mais atende a ocorrência no mundo, né? Muito grande, o estado é muito grande e a população, né? A densidade demográfica, o volume de ocorrências, então a gente tem muita experiência nesse sentido, então a gente tem que se assemelhar às maiores polícias do mundo para sempre evoluir e prestar o melhor serviço para a população. Então, o armamento que vocês têm hoje é tudo de último nível e geração, né? Eu tava te perguntando, porque outro dia apareceu na televisão, né? E até em programas assim, vocês expuseram os armamentos, toda a tecnologia. Tudo bem a gente expor isso? Porque eu acho que é importante, né? A população saber tudo que o GAT tem, até para inibir um pouco o bandido. É importante a população saber, né, o que a Polícia Militar dispõe, porque é a serviço da população que a gente trabalha, né? Então, qual que é o principal objetivo? Salvar vidas e aplicar as leis. Então, a população, tendo conhecimento do que o GAT e a Polícia Militar podem fazer em seu benefício, né, com tudo que é adquirido através das vias legais, né, do que é empregado dentro do policiamento, é importante sim, até para inibir também a criminalidade. Com certeza. E me diga quais são as características fundamentais para uma pessoa ir para as operações especiais aí de negociação, do GAT, enfim. Tem que ter características o quê? A pessoa tem que ser muito determinada, porque deve ter algumas características que são essenciais, fora as outras habilidades que a pessoa possui. Até porque você estava falando que passa por várias entrevistas, né? Então deve ter gente que não tem essas habilidades e deve ser retirado, né? Como é que funciona isso? Além da entrevista, o policial passa por um estágio, né? Ele pode ou não ser aprovado nesse estágio, mesmo sendo aprovado numa entrevista, mesmo tendo feito o curso. Sim. Ele pode não ser aprovado no estágio. Então, é um estágio longo, né, que dura alguns meses, em que ele é avaliado em diversas funções que ele pode desempenhar, mesmo das mais básicas, que seja como um motorista, ou como um negociador ou um operador tático. Então, dentro das equipes do GAT, a gente exige características diferentes. O operador, ele precisa de certo porte físico também para atuar dentro da sua especialidade. Ele precisa ter uma coragem elevada. Diferente do negociador, que precisa ter aquela comunicabilidade. Perfeito. Precisa ter até uma inteligência, ou pelo menos uma vontade de adquirir conhecimento, estudar, porque na equipe de negociação exige-se muito, né, o estudo mesmo, teórico, para que consiga se aplicar as técnicas de negociação. Perfeito. Então, são perfis diferentes. Mesmo dentro do GAT, a gente observa que cada equipe aí tem sua especialidade. A gente tem os atiradores de precisão, né, que tem outras
Outras É muita habilidades, matemática, é muito exata. Ele tem que conhecer, não é pegar o melhor fuzil e acertar, né? Ele tem que calcular qualquer coisinha, um anteparo, um vento diferente pode alterar a trajetória. Exatamente. Então, são coisas bem específicas que são exigidas em diversas etapas ali da carreira. Você, quando entra, você já entra falando assim, eu quero essa parte aqui ou essa parte aqui. Ou não, você faz um treinamento geral e aí você, junto com a equipe, vai definindo para onde você vai. No GAT, No GAT. se a pessoa quer ir pro GAT, ele já tem que saber o que ele quer da vida. Eu quero ser negociador. Entendi. Então, ele vai direto na equipe de negociação, faz entrevista na equipe de negociação, faz o curso de negociação. Se ele quiser fazer outros cursos, nada impede. Ou Mas pelo ele tem menos, essa até mesmo. determinação. E é interessante porque, como nós atuamos juntos, né? É interessante que um operador faça o curso de negociação para entender como funciona a equipe. Porque, na verdade, é uma equipe só, né? Os atiradores de precisão, a unidade de intervenção tática, a equipe de negociação atuam de forma simultânea e sempre muito bem balizado, né? Sempre a mesma equipe, não. Assim, são sempre os Misturam. mesmos elementos. Então, por exemplo, você vai sempre com o mesmo operador, o mesmo sniper, ou não. É assim, de acordo com a situação, quem estiver mais próximo atua para formar a equipe naquele momento. A gente funciona lá no GAT numa escala de 24 horas por 48 horas. Tá. Então, são 3 equipes. Ok. Normalmente, a não ser que haja alguma alteração de escala, né, que pode ocorrer até para compensar alguém que sai para fazer curso, a gente pode alterar a escala. Mas normalmente a equipe permanece a mesma. Ótimo. Então, a equipe de negociação que passa o dia todo lá, 24 horas, com a equipe a unidade de intervenção tática, com os atiradores de precisão, com a equipe de bomba, esquadrão de bomba. Então, normalmente são 3 equipes de cada, né? Para fazer essa escala, normalmente atuam juntos. Então, a gente treina junto, faz simulações, fazem treinamentos juntos, porque na hora da ocorrência vai ser empregado dessa forma. Normalmente ocorre juntos mesmo. Então, Sempre assim, mesmo. me explica assim, no GAT, pelo que você me falou, a gente tem mais ou menos 4 áreas, assim, primeiro você entra escolhendo, né, negociador, intervenção, sniper, bombas. Isso, exatamente. É isso? Exatamente. E a pessoa tem que estar mais ou menos habilitada, então, e querendo cada uma dessas áreas, né? E o que faz cada um, especificamente? Fala para o nosso público, porque o pessoal quer saber, né? Quem entra primeiro, por exemplo, você é chamado na ocorrência, quem vai chegar primeiro e vai falar primeiro lá? É o negociador? Exatamente. Quando a gente chega numa ocorrência, através de um acionamento do policiamento territorial, normalmente já tem algum policial territorial fazendo a verbalização. Então, no momento que o GAT chega, a equipe toda, né, em conjunto, chega e faz a transição ali da verbalização. Então, o policial, ele apresenta a equipe para o causador da crise, seja para o criminoso lá. Certo. O primeiro interventor, né, chamado policial territorial, chamado de primeiro interventor, que ele faz aquele primeiro contato, ele apresenta a equipe do GAT, que a partir desse momento assume a ocorrência. O GAT, a negociação só assume a ocorrência a partir do momento que o sniper fala que já está posicionado. Então, se precisar fazer a segurança da equipe, o sniper posiciona. E a partir do momento que a unidade de intervenção tática escolher o melhor lugar para a equipe de negociação, de uma forma que a unidade de intervenção tática faça a segurança da equipe. Então, a gente atua de forma bem conjunta mesmo. As 3 alternativas táticas ali assumem a ocorrência no mesmo momento. Não tem como iniciar a negociação sem que a unidade de intervenção tática decida o melhor posicionamento e mais seguro para a equipe. Perfeito. Vocês têm, assim, um percentual, por exemplo... o negociador consegue finalizar a crise mais rápido, ou normalmente não, ou ele acaba sendo mais o intermediador, porque quantos por cento você consegue mais ou menos realizar de negociador finalizar a crise ou ter que partir mesmo para as vias de fato? Em torno de 75% a 80% é resolvida na negociação. Tanto pelo GAT quanto pela policiamento territorial. Vale lembrar que de todas as ocorrências que o GAT é acionado, 80% o policiamento territorial consegue resolver antes mesmo da chegada do GAT. Que ótimo. Que bom. E 90% dessas resoluções eles resolvem na verbalização.
Nossa, sem ter que ter uma atitude, né, mais... Isso, então além do apoio que a gente presta para o policiamento de área, a gente tem essa obrigação de capacitá-los para fazer a primeira intervenção. A gente, como órgão gestor do conhecimento, né, de gerenciamento de crises, a gente tem cursos, oferece cursos para o policiamento, curso de gerenciamento de crises, para oficiais que estão nos batalhões de área divulgarem o conhecimento para o seu pelotão ali sobre essas informações. Então, 80% das ocorrências que o GAT é acionado, o GAT não chega nem a atuar. Porque o policiamento territorial, com toda a sua capacitação, com sua experiência ali, consegue resolver, e principalmente na verbalização. Que Nossa, ótimo. fantástico isso, Muito né? bom. Saber que você não tem que chegar às vias, né? E agora a gente está tendo, infelizmente, essa questão nas escolas, né? Essa violência, essa agressividade. O GAT também é acionado. Aí, eu gostaria de saber se existe alguma... Se vocês estão estudando alguma forma de fazer algum tipo de prevenção para que as escolas saibam como conduzir situações críticas, de risco. Qual é a experiência que vocês estão trazendo hoje lá de fora, porque começou, infelizmente, lá fora e tem o comportamento de repetição dos jovens? O que vocês estão trazendo de lá para cá para auxiliar nesta gestão aí de crise nas escolas? Existe sim um estudo, né, e não é recente, porque apesar de ter sido divulgado, mas nesse ano, né, ter dado essa divulgação maior, esses eventos não são isolados, né, e sempre aconteceram. Mais fora do Brasil, mas sempre aconteceram. E existe um estudo do alto comando da polícia, até com secretário de Segurança Pública, e entre todas as polícias militares do Brasil já se reuniram até para discutem esses assuntos, e está sendo avaliada a melhor forma de divulgar quais são os procedimentos. Então, a Polícia Militar, como instituição, através do Centro de Comunicação Social, vai fazer a devida divulgação, né? Quem sabe um treinamento para as escolas. Ótimo. Mais institucional. E tem uma discussão, e aí pelos estudos que você me fala, né? Porque, claro, começou lá fora, mas assim, a situação no Brasil, por exemplo, tem sido mais divulgada ou, na verdade, piorou mesmo? Essa é uma questão, né? Parece que sim, parece que a pandemia trouxe mais problemáticas, ou talvez a internet divulgue mais isso. E também, por outro lado, a gente tem visto que há uma atuação da polícia em não querer divulgar essas pessoas que estão fazendo isso, que normalmente são outros jovens, que muitas vezes podem estar procurando uma fama, né, via internet. Tem algum estudo nesse sentido? Exatamente. Na verdade, a gente percebe que o cerne da questão, como a gente já falou antes, é a família. Então, crianças e adolescentes, né, que são a maioria nesses casos aí, que não tem supervisão, né, dos seus pais ou responsáveis, acabam tendo algumas atitudes até na internet mesmo e são submetidos a esses efeitos de cópia, né? Chama-se copycat, que a gente chama dentro do gerenciamento de crises. Entendo. Que acaba surgindo essa imitação desses menores de idade aí, que em sua maioria. Mas eu acredito que se houvesse uma fiscalização dos pais, até na parte de educação mesmo, mais sedimentada, os pais mais presentes na vida, na formação das crianças, né? Evitaria muita Sabendo coisa. o que a pessoa carrega na escola, o que tem acessado, né? Quais são os sites, quais são as redes sociais que ele acessa. Eu queria que você Esse falasse sobre controle, isso. né? Quais são os sinais que os pais devem estar atentos, que demonstram que o filho pode sofrer, digamos, está mais vulnerável a esta questão da violência? Quais são os sinais que vocês observam nesses agressores? Eu não vou falar sobre sinais, né? Porque é mais voltado para a área de psicologia, isso, né? Até um estudo, né, mais aprofundado, mas os pais que notam, cada um que devem conhecer seus filhos, né, que notam alguma diferença no comportamento, mas notando ou não, a fiscalização tem que ser assídua em cima de acesso à internet, a telefone celular, né, Isso YouTube. é fundamental, né? Porque hoje em dia os pais dão as telas todas, né, que a gente tem falado, muito mais como forma de acalmar os filhos, né? Mas aí não tem controle.
E aí, se você não faz esse controle, você não sabe o que ele está acessando e ao que ele está sendo exposto, né? Porque a internet também não tem a censura que deveria ter uma censura por idade, né? Alguma coisa assim, não tem. Não, os né? pais é que vão ter que fazer isso. Então, se os pais têm que a fazer, função né? é dos pais mesmo, não adianta terceirizar, né, para a escola. Ou culpar o governo, culpar o Netflix, que tem um filme lá que não é indicado, sendo que quem paga a internet, quem paga a televisão são os pais, quem autoriza o acesso, né? E com relação às escolas, existem alguns dados que demonstram que determinado aluno ou determinada escola pela região, por aqueles que estão ali, terá mais probabilidade de acontecer alguma ação mais violenta ou não? Independe da localização, independe de idade. O que vocês notam assim nesses períodos que vocês estão agora atuando com essa violência nas escolas? Eu acredito que não tenha uma ligação com localização. Né? Idade, talvez pela influência, né? Que é mais fácil influenciar quanto menor idade, mais influenciável aquela criança, aquele adolescente fica, né? Talvez tenha um estudo que traz essa comparação com idade, mas eu não tenho acesso, não vou saber te dizer se... Por exemplo, a diretora percebe que tem alguma situação que está saindo do controle. Ela pode acionar o GAT, embora não esteja ali na situação crítica, mas ela percebe que está indo para uma evolução de violência. Como é que uma diretora nessa situação, ela pode agir para tentar mostrar que, opa, estou vendo que aqui a coisa não está caminhando muito bem. Existe essa possibilidade? O GAT, na verdade, com o policiamento especializado, ele é acionado pelo policiamento territorial. Então, em se tratando de algum crime, alguma divergência, aí é acionado o policiamento territorial, que vai avaliar aí a necessidade de acionar um apoio especializado. Então, os diretores, os funcionários de escolas, eles, se verem que se trata de algum crime, que a criança levou algum objeto, né, que não deveria estar na mochila, não deveria ser levado para a escola, sendo menor de idade, deve ser acionado os pais, né? E o policiamento. Muitas vezes acaba deixando de lado a parte da polícia e do registro dessa ocorrência, né? Então, se a criança acaba levando uma arma branca, né? Uma arma branca, anota o livro... Anota no livro lá e fica por isso mesmo. E não tem um controle, não tem um registro, não tem uma evolução dos casos, né? Esse estudo que precisa avançar, né? Talvez, para você evoluir nesses registros e evitar, né? Fazer um procedimento preventivo, né? E se eu sou o pai? Eu sou o pai de uma criança que está sendo vitimizada. Então, ela foi ameaçada, correram atrás. A atitude que eu devo tomar é acionar a polícia militar. Então, ali a territorial. Por exemplo, faço um BO. Vitimizada como? Por exemplo, ela foi ameaçada com um canivete. Olha, se você não me der aqui, sabe, a sua mochila, se você não me pagar o lanche, enfim, ele foi... com certeza. Então, ele tem que acionar. Aciona a diretoria da escola, né? Certo. Que é o padrão. Sim. Mas deve ser acionado, porque é um crime, né? É um crime. Deve ser acionado o policiamento territorial 90. Tá no vendo, caso, gente? A diretoria da escola, né? O próprio pai. Muitas vezes a diretoria não tem interesse, né? Tem interesse em mascarar, mas o pai é o maior interessado no seu filho, né? Não adianta a gente delegar para a escola a função que é dos pais. Olha aí, gente, fala que esse é o momento Shine. Muitas vezes a criança está sofrendo bullying, está sofrendo uma pressão violenta, e ela fala pro pai, não quero que você fale, mas você, como adulto, tem que tomar uma posição para encerrar aquela situação. Vá primeiro à escola, converse com a coordenadora, a diretora, fale o que está ocorrendo, mas não deixe de registrar, não é? Porque assim também parece que tem uma... enfim, fazem agora me fugiu o nome, quando você faz uma avaliação de quantas ocorrências estão acontecendo no local. Estatística. Nossa, me fugiu a palavra. Faz uma estatística para ver se há necessidade de uma intervenção mais efetiva, não é? E além disso, muitas das crianças envolvidas nessas ocorrências sofreram ou sofrem bullying, né? Então a gente, até a ocorrência é fruto de uma retaliação, de uma revolta, né?
Todos os que a gente vê recentemente, né, pelo menos, a gente tem visto que tem origem no bullying, né? Teve aquele caso, episódio de Suzano também, acho que foi em 97, alguma coisa assim, né? Suzano foi agora em 2019. Ah, 2019, é verdade. Esse último. Que teve... O GAT até teve a intervenção, quer dizer, o GAT foi chamado, mas não teve depois, como intervir, né? Quem intervém nesses tipos de ocorrência é quem está mais próximo, né? Então, normalmente é o policiamento territorial. E a gente tem tido muitas dessas ocorrências recentes, né? Aí a territorial chega e só se não tiver nenhuma negociação vai chamar o GAT, não é isso? Na verdade, o objetivo é parar aquela ação, né? Então, normalmente não há negociação nesses casos. Ah, já chega para intervenção. Identifica, né, como polícia militar, como em toda ocorrência, abordagem ou qualquer ocorrência que a polícia é acionada, se identifica, mas o objetivo é parar aquela ação. Hoje em dia eu estava vendo também recentemente, vocês têm alguma ligação hoje com a FBI? Estados Unidos? Não. Na verdade, ela tem uma equipe de negociação, né, que é a primeira equipe de negociação policial, foi criada lá. Então, é uma fonte nossa também, que a gente busca se aperfeiçoar através das técnicas que eles utilizam lá para a nossa realidade, né? Então, algumas coisas são aplicáveis, a maioria das coisas são aplicáveis, outras a gente precisa fazer uma adaptação, mas com certeza é muito válido. Ajustar, né, ao Brasil. Então, isso eu acho que é bem importante para o público saber, né? Porque a gente tem muita intervenção mundial, né? Porque você tem muita tecnologia, muita informação, muito estudo que aí você unifica e aplica cada um no seu país. Exatamente. Não é isso mesmo? E aí vai aprimorando. E voltado para a realidade, né, de cada um. Claro. Exatamente. Até dentro do Brasil, dependendo da região, alguma coisa pode ser aplicada aqui, não lá no sul, no norte, né? Ou no norte. Aliás, isso aqui é um continente, né? Então, você realmente tem tudo, tem que né? ser... Você chega no norte, você vai ter uma área bem de mata, né? Sim, tem características específicas até culturais da população, né? Exatamente. E tem uma perspectiva, assim, de estar sempre fazendo esses aprimoramentos, né? Sempre com o exterior. Agora, a questão de bombas que eu ia te falar, né? Também tem muita tecnologia que vocês trazem, né? Tava vendo robozinhos que são utilizados e tal. Para as bombas, esses robôs são utilizados? Na verdade, o robô ele do esquadrão de bombas. Ele pode ser utilizado pela equipe de negociação, mas ele é prioritariamente do esquadrão, porque ele evita a exposição do operador, né? Sim. E quando você chega, como que você faz, né, nessa questão das bombas aí, dos explosivos de forma geral, né? A primeira questão chegou, interviu lá, viu se tem uma pessoa ou não, retira a pessoa. Como é que faz o procedimento ali para intervenção de explosivos? De novo, se não for uma varredura, né, simples, o GAT é acionado através do policiamento territorial, que dá ali as primeiras medidas de intervenção. Então, vai fazer o devido isolamento, né, acionar o policiamento, acionar o socorro se for necessário, os bombeiros. E até por risco de explosão, né? Exato. Tendo em vista o que pode gerar incêndios. Então, é acionado as outras instituições que são necessárias ali. E aí, o GAT, sendo acionado, vai fazer a parte de ou desativação ou remoção daquele artefato explosivo devidamente equipado, que é o que a área não possui, né? Um equipamento específico para esse tipo de artefato. Então, quando o GAT é acionado, normalmente já está tudo isolado, já não tem pessoas lá em perigo, né? Próximo daquele artefato. Quando entra em contato com a equipe do esquadrão de bombas, o policial já é orientado pelo telefone mesmo. Então, a gente consegue, através de fotos, o isolamento é de tantos metros. Olha que interessante. Devido a essa característica do artefato. Então, hoje é muito rápido, né? É fácil a gente conseguir se comunicar. Com certeza. Muito fantástico. Agora, um curso chamado Caveira. O que significa? Eu sempre se associava lá ao Caveirão do Rio de Janeiro, né? Que entrava aquele carro que colocava ordem. Mas o curso Caveira, o que significa isso? O curso, em São Paulo, ele é
do COI, né? Do COI. Então, é um curso feito pelo COI. Qualquer policial pode se inscrever, passando pelas etapas, ele estando classificado, né? Às vezes a pessoa passa e não consegue pontuação para se classificar entre um número restrito de alunos ali. Certo. Mas qualquer policial ou co-irmãs consegue fazer, sendo das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, Rodoviária Federal, pode se inscrever e pode tentar fazer o curso. Esse curso tem característica de fazer o quê? Ele é preventivo? Ele também é para atuar em situações de risco? Qual é a característica? Não precisa dar tantos detalhes. Ele é um curso mais voltado para a área de mata, na verdade, sobrevivência, patrulhamento de alto risco, que são as ocorrências para quais o COI é acionado, né? Então, ele prepara o operador para atuar nessas funções. Olha, ele é um curso bem difícil, né? Então, poucos se formam, né? E tem em vários estados do Brasil. Não são em todos. Então, é um curso praticamente que é padronizado, né? Porque as atuações são muito parecidas. Então, tem caveiras espalhadas pelo Brasil todo, né? Que se formam, às vezes, policial de outro estado faz o curso aqui, faz no próprio estado. Esse é o curso lá do BOP, do famoso filme do Tropa de Elite? Exatamente. Então, o BOP no Rio de Janeiro se assemelha ao COI aqui em São Paulo, é isso? Exatamente. Tem alguns estados que o BOP faz tanto função de COI como função de GAT, é a mesma equipe. Aqui em São Paulo, pela nossa demanda, né, por ser um estado muito grande, a gente tem essa separação bem específica. Então, o GAT atua em ocorrências específicas e o COI em outras ocorrências também. Nossa, muito interessante. Fantástico, meu né? Deus. E você como mulher, são quantas mulheres no GAT hoje? No GAT, hoje, na área operacional, eu acredito que tem em torno de 8, 9. Até que tem Na bastante, área né? operacional, na área operacional, todas na equipe de negociação. Olha. As mulheres têm mais facilidade com a parte de negociação? Eu acredito que sim, pela demanda, né, que exige, a comunicação, né, a empatia que a gente tem que isso que eu ia ter pra... falar. né? Empatia, Da né? fala feminina, né? Parece uma coisa meio maternal Mas, no sentido assim... Acolhedor, né? Acolhedor, nesse sentido, É isso né? mesmo. Quer dizer, se sente compreendido. É muito bom ter negociadoras na equipe, apesar da maioria ser homem ainda na equipe de negociação, né? Porque na Polícia Militar como um todo, se a gente for ver Maioria. percentualmente, a maioria é homem, Com né? Então, certeza. é comum que tenha mais homens na equipe de negociação. Mas é indispensável que tenha mulheres na equipe, porque existem algumas ocorrências específicas que exigem a presença feminina, Sim. né? Para negociar. Você já trabalhou tendo uma criminosa ali na situação? Ou via de regra, a maioria, a imensa maioria são homens? Em ocorrências com refém, Homens. a maioria é homem. Homem. São... Já pegou com mulher também? Eu nunca participei. Nunca. Tem algum caso muito emblemático que você participou? A gente tá comentando que você tem que falar daqueles que você participou, né? Porque Sim, são muitos, né? sim. Agora a gente tem aparecido tanta coisa na mídia, né? A gente teve... Em fevereiro desse ano, a gente teve um roubo frustrado à Casa Bahia, que tinham 18 reféns. Eu lembro, vi. Teve um também nas Na região de Americanas. Você tava Osasco. lá? Tava lá. Olha, não diga. Você foi Olha. uma das negociadoras? Eu estava como líder da equipe. Tem o negociador principal, que ele fala diretamente, né? Mas a gente tem uma equipe de negociação com 7 funções. Tá. Então, por ocorrência, a gente tem 7 funções, além daquele negociador principal. Por isso que a gente não fala negociador, a gente fala equipe de negociação. Porque ele não atua sozinho, nem tem como, né? Atuar sozinho, sem informação, sem apoio dos demais. E como foi o desenrolar desse caso? Finalizou aí? Foi uma ocorrência complexa, né? Porque, como toda ocorrência, para que o GAT é acionado, é uma ocorrência que foge da normalidade. Sim. E o criminoso se entregou através da negociação também, e todos os reféns liberados. Olha aí. Isso foi um Negociação êxito. é fundamental, né? Não, com certeza. Nossa, é Fundamental. absolutamente importante isso, porque a gente vê, né, o poder que tem as palavras Com certeza. e o poder que você tem também de persuasão, né? Você está dizendo também, muitas mulheres vão para essa área, porque eu acho que as mulheres têm muito isso do comunicativo, né, Suzy? Sim, sem dúvida nenhuma, né? E esse lado que a gente tem do acolher, parece que a gente cria realmente essa função de empatia e a pessoa, ela se, digamos assim, ela se desarma
com mais Exatamente. rapidez, E né? no GAT especificamente, a gente tem algumas, as outras equipes, né? Então, por exemplo, para ser da unidade de intervenção tática, precisa fazer o curso de ações táticas especiais. Que, querendo ou não, exige uma postura mais masculina, né? Então, é o equipamento, é o treinamento mais voltado para essa atuação. Até hoje a gente não tem nenhuma mulher formada nesse curso. Né? Então, tem essa grande diferença até da biologia, da Sim. fisiologia feminina, né? Sim, a força física, não é? E olha, gente, ela estava mostrando aqui o equipamento dela. É. Ela carrega, quanto? 15 quilos, né? Só nessa, fora... É, por aí. Gente, Um 15 pouco quilos. menos. Já pensou numa Só ocorrência? fica 100 se você estiver lá no seu comando lá, é isso? A gente, durante o serviço normal dentro do quartel, a gente fica mais à vontade, né, para desempenhar nosso serviço. Mas no momento que sai do quartel, a gente tem que ir preparado para um possível acionamento. Porque acionou, sai, hein, pessoal? Se tiver alguma coisa aqui, ó, durante a gravação, ela tem que sair, né? Existe alguma limitação de idade? Chega a uma determinada idade, a pessoa não pode mais dar continuidade pela questão física, emocional, ou não? Enquanto a No pessoa GAT? estiver no É. GAT. Não, hoje Não não. tem Nós limitação temos de policiais que aposentam no GAT. né? Ai, que beleza. Então, há Com 30 anos de experiência. serviço, né? Então, a gente conta aí pelo menos uns 50 anos de idade. Ótimo. Ele aposenta no GAT, porque o GAT exige um preparo físico, até uma disposição, né, para estar treinando. Porque para ele desempenhar a função, ele tem que estar bem preparado. Então, Sem quem treina dúvida. bem, quem se alimenta bem, consegue chegar numa idade mais avançada e desempenhar bem a função melhor do que até um jovem, né? Com certeza. Exatamente. E pela E experiência, a né? questão A da bagagem, a experiência, experiência, eu que você acho traz, que ela é uhum. fantástica. Poder passar isso, porque passar várias vezes pelas mesmas situações, nossa, gera realmente uma expertise fantástica. Vai criando aquele processo de inteligência, né? Que aí você vai... Inteligência cons- emocional, É. até uma memória muscular, assim, alguma... Também, Exato. com certeza. Muito Não, fantástico. e essa captação de sinais, né? Porque conforme você vai passando pelas situações, você já percebe certos sinais e é como Que se você se já repetem, soubesse né? o que vai vir a seguir, não é? Que se Porque a repetem. prática te dá Apesar isso. de nenhuma ocorrência ser igual a outra, Claro, né? Porque claro. são pessoas, né? Sim. É muito individual, mas algumas coisas são muito parecidas e a gente consegue antecipar algumas coisas, né? O que você vê que de repente se repete assim na maioria das vezes nas ações? É alguma atitude que o criminoso tem? Existe alguma coisa que você viu assim, nossa, repetidamente a gente vê esse tipo de ou ação, ou de palavra, ou de... por exemplo, chamar a família. Eu acho que é uma constante, não é? Sim, que eles numa pedem. ocorrência com um refém, né? Sim. Por exemplo, que foi o caso das Casas Bahia. Sim. O criminoso, ele utiliza aquele refém como um escudo humano Isso. mesmo, para garantir a vida dele. Então, a gente sabe o que a gente consegue trabalhar ali para que ele... para que aquela ocorrência se encerre da forma mais positiva possível, que todos saiam íntegros, né? Sim. Tanto os reféns quanto o criminoso, né? E a gente consegue assegurar essa demanda, que é a segurança. Então, ele está ali pela segurança, para evitar que seja ferido ou morto, né? E a gente consegue assegurar essa demanda através dos nossos equipamentos, do nosso armamento, dos nossos treinamentos, da equipe de negociação, da unidade de intervenção tática, da equipe de atiradores de precisão, conseguem assegurar, preservar a vida daqueles reféns e demonstrar para aquele criminoso que ele não necessita do refém para se sentir seguro, porque a polícia está ali para garantir a segurança de todos, né? E muitos pedem até a intervenção da mídia para segurar. A maioria. Pede, A maioria. né? Isso também se repete. A família normalmente é o criminoso que pede ou já é uma tática levar alguém da família para também tentar sensibilizar aquele que está expondo todos a uma situação de risco? Normalmente eles exigem a Exigem. presença. Os criminosos Os pedem. criminosos pedem. Aí vocês orientam os familiares a o que eles poderiam estar falando ou é de improviso que eles falam com o agressor? Em pouquíssimas vezes, eu digo quase nenhuma, né? O familiar, ele chega a falar com o agressor, com o criminoso. É só a presença Porque a gente não física tem o mesmo. controle do que Que aquela ele pessoa vai falar, né? Perfeito.
Então, só o fato de ter a presença aqui, olha, sua Muitas família tá vezes, aqui e tal. até pelo rapport estabelecido, aquele vínculo estabelecido do criminoso com o negociador, Sim. a confiança, né, do criminoso no negociador, ele não precisa nem ver o familiar dele. Se a gente fala que tá lá, é porque tá lá. A gente não, Nossa, que não beleza. blefa, né? Sim. Então, a negociação não é um jogo de mentiras, nada. É uma negociação mesmo, em que a gente tenta solucionar aquilo da melhor forma possível. Sim. E quando o criminoso ouve, olha, o GAT já chegou, muda a posição do criminoso? É o GAT que está entrando aqui para negociar com você. Eles acham que realmente é uma instituição que vai trazer mais segurança para ele ou mais negociação? Você sente uma mudança? Eu acredito que sim. É recente, né, assim, até essa... Já teve ocorrências de refém que o criminoso elogiou a atuação do GAT, né? É mesmo? Porque, querendo ou não, é muito profissional, Sim. né? Então, o criminoso acaba até se... Como que eu posso dizer? Ele se Deve se sentir mais seguro, talvez? se sente seguro, né? Sim, Porque sabe que tem aquela legitimidade, né? Então, a polícia militar chega o primeiro interventor lá, policiamento territorial. Ele atende aquela ocorrência da melhor forma possível, prepara o terreno para a equipe de apoio, que é o GAT, assumir a ocorrência e segue todos os protocolos lá para que todas as vidas sejam preservadas, seja do criminoso, seja dos reféns, seja dos policiais. Então, a gente assegura todas essa importância, né, de preservação de vidas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa super específica que já me perguntaram. O que é o Delta dentro do GAT? Ou dentro da polícia? A gente tem dentro do GAT um Delta, que ele faz a parte de desenvolvimento, estudo, logística, treinamento e avaliação, Nossa. que é a sigla, né, Delta. E cada alternativa tática tem um Delta. Então, eu sou responsável pelo Delta da negociação hoje. Estamos em 4 policiais, sou eu mais uma tenente, um cabo e uma sargento, que a gente faz toda essa parte de desenvolvimento, treinamento e avaliação. A unidade de intervenção tática tem o seu Delta, o esquadrão de bombas tem o seu Delta também, e a equipe de atiradores de precisão também. Então, a gente, como policiais operacionais que atuam na ocorrência diretamente, a gente consegue avaliar os nossos policiais, os nossos negociadores, saber o que dá para melhorar, o que dá para aperfeiçoar aquela ocorrência específica. Então, todas as ocorrências a gente recapitula o que foi feito, chama o negociador lá, conversa, explica, ó, isso aqui dá para melhorar nesse ponto, ou a parabeniza por até alguma coisa que a gente não observe e o negociador tem um feeling, né, que consegue observar. Certo. Algo que só ele consegue identificar numa ocorrência, utilizar alguma frase específica que às vezes é muito importante. E, como eu disse, são 7 funções dentro da negociação. Então, um negociador que faz parte da logística, por exemplo, ele é responsável por equipar os negociadores, por manter a viatura num local, no local melhor, né? Então, dentro das funções, o Delta ele avalia o desempenho, a gente faz treinamentos, faz cursos, promove cursos dentro da unidade. E é mais essa parte aí de aperfeiçoamento mesmo. É tipo um grupo de estudo que vai avaliando tudo que já foi feito para aprimorar e melhorar para as próximas ações, é isso? A gente busca conhecimento fora, faz curso fora, em outros estados, em outros países. E traz e às vezes até o próprio negociador da equipe traz para nós algum estudo que ele mesmo identificou. E a gente filtra ali e aplica dentro do necessário. Em termos de cursos, no ano vocês fazem uma média assim, 4, 5? A negociação hoje, para esse ano de 2023, aplica 2 cursos, que é o de gerenciamento de crises e o de negociação. Tá. A gente ainda tem outros cursos da unidade de intervenção tática, que é o curso de ações táticas especiais, tem curso de resposta tática para primeiro interventor, né, que é o policial de área, que vai lá no GAT se especializar para dar esse primeiro atendimento da melhor forma possível. Entre outros cursos também que a gente consegue... É um estudo constante. Exatamente. É como Não dá a vida. pra parar, né? Não dá para parar. Você tem sempre que estar se aprimorando. É fantástico. E ela acabou de voltar de um curso agora, né?
Tanto que a gente estava adiando aqui Exatamente. Tava na Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Certo. Fazendo o curso de gerenciamento de crises lá. Então, a gente consegue observar a parte cultural e territorial, né? Tem algumas diferenças na nossa atuação. Mas a gente busca sempre outros conhecimentos, outras vertentes para sair um pouco da caixinha, né? Sim, Claro. sem dúvida. E sem dúvida. conseguir observar, talvez trazer para nossa realidade adaptado. Exato. Fazer comparativos, a gente leva também o que a gente tem. Não, Então essa faz troca esse intercâmbio, essa troca, porque fantástica. as polícias estaduais têm se aperfeiçoado muito, né? E há essa troca mesmo. A gente, para os nossos cursos, a gente abre vagas para outras forças. Vem policiais da Civil, vem policiais da Rodoviária Federal, da Polícia Federal, de outros estados. Olha. Pode ter esse intercâmbio, né, de todos, de né? outros países. Tem Olha, cursos de outros que países Excelente. vem também. E como que você é mulher, mãe, casada, com filho, né? Como é que você concilia tudo isso nessa vida pessoal com a sua carreira? Exatamente. Eu entrei na polícia em 2015, né? Eu tinha 18 anos. Nossa. Então Muito foi um jovem, né? concurso, ampla concorrência, quem passar entra. Então eu digo que a Polícia Militar é a instituição mais democrática que tem. Perfeito. Porque se você quiser, você entra e passa. Apesar de ter pouca mulher, acredito que seja pelas características que são menos femininas, né? Sim. Então, a procura é menor, querendo ou não. Então a gente faz teste de aptidão física, faz prova escrita, faz teste psicológico para entrar. Sim. São muitas exigências. Então, aquela pessoa que passa em tudo entra, sendo homem ou mulher. E desempenha hoje as mesmas funções. Então, quando eu me formei lá em 2017, eu fui desempenhar a mesma função que os homens da minha turma faziam, né? E eu, particularmente, não senti nada negativo. Talvez pela forma que a gente trata, né? Então, a gente tem que saber ter postura, né? Primeiro, Sim. para lidar. Ter humildade para aprender com os mais antigos, né? Claro. Para quem tá lá antes da gente, mesmo que sejam praças, sargentos, né? A gente tem que ter humildade para aprender com quem chegou antes da gente. Perfeito. Então, o que diz mais sobre nós é a postura. Correto. E como a Polícia Militar tem... Hoje não temos mulheres na unidade de intervenção tática, por exemplo, porque nenhuma fez o curso, mas no momento que alguma fizer o curso, né, as portas estarão abertas. Claro. Dá pra ser. São Mostrando características competência. muito específicas, né? E talvez até pela própria fisiologia humana Exatamente. é mais difícil para uma mulher, né? Pela compreensão física, pelo porte, né? Até algumas habilidades que são necessariamente mais masculinas, mas tá aí para todo mundo, né? Tá aí. Sniper também. Não tem Sniper mulher. também, porque Não o tem sniper feminino. ele precisa ter passado pelo curso de ações táticas especiais. Então, como não temos mulheres formadas hoje, não temos mulheres sniper. Vocês conhecem casos de mulheres sniper fora do Brasil? Porque a gente sempre vê só homens, eu não- né? Filmes específicos. Nem não, no sempre Brasil. nem homem, pensar. né? Digo assim, porque Israel tem uma formação feminina, Feminina, né? é. Para a parte militar muito grande. Isso é tradição deles. Será que tem algum sniper? Agora que me chamou a atenção. Porque realmente o homem, isso é fisiológico, ele tem uma precisão, você vê, para ser piloto, para uma série de coisas que é natural deles. Foi desenvolvido lá atrás, né? Será que tem algum sniper? Vou pesquisar, não é? Não faço Também ideia, não também sei. nunca vi. Não é? Também Porque nunca vi. realmente é uma algo E é diferente. uma área que os meninos, né, se encantam imediatamente, Sim. né? Nossa, precisão, fazer Armas, os né? cálculos, né? Armas é uma coisa que encanta o masculino, né? Todo esse cálculo que você E exige, né, anteriormente uma falou. aptidão física, né? Também. Aptidão física. Porque dá um São coice, né? equipamentos Aquilo ali. pesados, né? São exatamente. horas, às vezes, né? Numa posição. Foco, atenção, concentração, né? Tem que Exatamente. se manter ali muito ligado. E quem que dá a ordem? No final de uma operação dessa, falou, ó, sniper tem que entrar. Na verdade, nós temos o gerente da crise, né? Que ele gerencia ali tanto a equipe de negociação, quanto a unidade de intervenção tática, quanto a equipe de atiradores de precisão. Tá. Então, tudo que acontece dentro de uma ocorrência tem que passar pelo aval do gerente da crise, que é um oficial do GAT hoje. Normalmente, E ele né? vai Ou do definir. batalhão, do 4º Batalhão de Choque. Mas quem define tudo que vai acontecer, seja oferecer uma água para um criminoso. Quem tem que autorizar é o
gerente da crise. Então, o gerente da crise sai imediatamente com toda a equipe. Ele tá de serviço, Tá normal. lá. Sempre tem um oficial E lá as de serviço que definições faz... de todo o proceder vai passar pela ordem última dele. Exatamente. Olha, se aqui Ninguém não faz deu nada mais, aqui a negociação não interviu A mais, gente agora tem a gente precisa os intervir aqui. líderes das equipes, né? Então, o líder da negociação, que é aquele elo direto da equipe com o gerente da crise. É porque E às o vezes mesmo pelas outras equipes. a gente vê lá assim, né, confusão. Isso a gente vê muito em filme, né? Assim, confusão. Chegou, por exemplo, várias polícias, chegou o gacho, a militar, de repente chega até o exército. Quem manda aqui nessa situação? Quem vai definir quem manda nessa situação? Hoje é bem definido, na verdade, né? Então, a gente tem por exemplo, em ocorrências com reféns, a gente tem uma norma que já define quem que atende a ocorrência com refém. Né? Uma norma da Secretaria de Segurança Pública, Perfeito. em que ocorrências, assim, de demandas da Polícia Militar, quem atende é o GAT. De demandas de investigação, de um processo, de um boletim de ocorrência já feito antes, de um sequestro, que já uma investigação é demanda da Polícia Civil. Então, quem atende hoje é o GER. Já é bem definido e não temos problemas com isso. Não tem Perfeito. aquela história de, eu vou chegar Não. no ego, né? Não, eu que mando aqui, eu que vou dar ordem aqui. Já tá tudo pré-definido pela legislação. Pela legislação, né? Que, Ótimo. de 2010, né? Então, E você, quando entrou na polícia, já queria ir pro GAT? Quando veio para São Paulo, já tinha essa determinação? na verdade, a gente conhecia o GAT, né? Depois que eu já estava na polícia. E, na verdade, eu tinha pensado já em vir e não sabia que era possível. Na verdade, nunca tinha tentado por ter, talvez, a dúvida se existiam mulheres, né? Na época, não tinha esse conhecimento. E o que te encantou para você ir pro GAT? Olha, é um compilado de coisas. É tudo, né? Na verdade, a especificidade, né? Então, é muito treinamento para atender um número pequeno de ocorrências, né? Eu digo pequeno em relação à demanda da Polícia Militar como um todo, né? Mas são ocorrências muito específicas. Então, tem que ser o melhor negociador, tem que ser o melhor operador, tem que ser o melhor sniper, porque é isso que a polícia tem disponível hoje. Né? Então, tem que estar em constante treinamento, constante aperfeiçoamento. Acho que foi isso. Até, eu digo, não vou dizer que não, né? O equipamento, o fardamento é diferente, né? Viatura. A gente acaba se encantando pelo que é diferente, né? Com certeza. E passa realmente um respeito, uma credibilidade muito grande. E a gente tem aulas com policiais, né? Então, durante o curso de formação. E a gente vê que o comprometimento, né? A gente observa o comprometimento, a postura profissional. Tudo isso faz diferença, né? E a referência que você teve que foi muito importante, assim? Qual foi uma pessoa ou pessoas que você falou, nossa, é isso mesmo, sabe? Eu gosto disso, eu quero ser assim. Teve alguém dentro Teve da alguém? polícia? Porque na sua família você já falou seu pai, né? Exato, A referência do pai. realmente. Fora, E dentro da polícia, dentro da polícia alguma teve coisa alguém assim. que te encantou, algum caso, alguma coisa que você viu, aquela atuação, você falou, nossa, fantástico. Agora eu vou querer ir pra lá. Até digo do GAT, porque o GAT atua de uma forma meio que anônima, né? Então, Sim. a gente muitas vezes não sabe quem tá ali. A não ser que seja exigido uma entrevista, alguma coisa. Então, eu não digo que foi uma pessoa específica. Foi A gente tudo. vê a atuação de equipes, né? Em geral, a gente não... Quem não conhece não sabe nem quem tá ali, né? A gente observa a equipe atuando de forma conjunta, talvez seja isso que faça a diferença, né? Sim. Que é os policiais anônimos, em forma de equipe, a gente não sabe quem tá lá, mas sabe que eles estão atuando juntos. Nossa, fantástico. E você quer deixar alguma mensagem para todos nós que estamos aqui assistindo? Alguma coisa que você acha que é importante Passar para o passar pro público, né? Que a gente, de repente, nós não perguntamos aqui, né? Mas tem muita coisa aí do gasto que ela poderia falar. Enfim, o que você acha que é Uma importante mensagem. para passar pro pessoal? Ou para quem quer entrar? Para quem quer entrar. Como eu falei, a polícia é democrática, né? Então, tem vaga, tem lugar para todo mundo, tem função para todo mundo. A gente tem vários batalhões, né? Polícia de trânsito, polícia rodoviária. Tem a parte administrativa interna, né? Da polícia militar, que trabalha mais nessa função mais burocrática mesmo. Tem lugar para todo mundo. As portas de entrada são duas, né? Ou como praça ou como oficial. Como praça, o policial se forma como soldado. Como oficial, após 4 anos de escola, ele sai aspirante e depois tenente.
E para ser do GAT, apesar de toda essa formação, ainda precisa passar por um processo mais criterioso, né? Então faz um curso específico, faz uma entrevista avaliada, passa por diversas outras avaliações e aprovação do comandante do batalhão. Então, para quem tem interesse, para quem gosta da área, para quem já é policial, né, ou ainda não é policial e tem interesse nessa área, as portas estão sempre abertas. E tendo ali as características, né, o que é essencial para um policial, com certeza será bem-vindo. Tem alguma relação, assim, social que é feita? Por exemplo, um pai que quer levar um filho para conhecer o trabalho do GAT, o trabalho, assim, tem um dia para isso, que vai, que conhece, tal, ou ainda não temos isso? A gente não tem um dia específico, né, destinado para isso, mas tanto o COI como o GAT recebem muito escoteiros, Isso né, é na unidade, recebe escolas, a gente passa treinamento, monta a feirinha lá, exibe os equipamentos, Olha que legal. os fardamentos, conhece toda a nossa estrutura. Então, a gente tem um e-mail lá que eu posso até passar para vocês depois. Por favor. Tem um e-mail que é solicitado, acredito que seja a mesma forma que vocês solicitaram a presença aqui no podcast, é solicitado para fazer essa visita na unidade. Não precisa ser institucional, não precisa ser uma escola, um grupo de escoteiro, pode o pai levar seu filho lá e conhecer a unidade. Isso Nossa, é ótimo fantástico. porque pode incentivar, né? Claro. Porque é aquilo que a gente Uma estava falando referência lá no positiva, começo, né? é. Referência Aproximação. positiva, É, aproximação, ver qual é o trabalho, de repente a criança se encanta demais com aquilo certeza. e quer seguir carreira, né? Porque o que a Com gente certeza. mais precisa é isso, né? Pessoas bem intencionadas que tenham referências boas e positivas para a gente melhorar esse mundo, né? Com certeza. Exatamente. Começa em casa, né? Começa em casa, Por sempre. isso que é muito importante. Então, é isso aí. olha, Tenente, eu Tenente, quero agradecer fantástica demais. Foi nossa fantástica. Elucidou muitas coisas. Tenho certeza que deu muitas luzes aí para várias pessoas, Exatamente. principalmente os pais, não é? Para a gente poder trabalhar essa questão do respeito, da ordem, da admiração. Exatamente. Esse lado positivo, que eu acho que tem que ser mais divulgado. E desmistificar, né? Que, olha, as mulheres podem sim participar desse tipo de operações especiais da polícia, que realmente tem um trabalho importante, todas as mulheres negociadoras. E isso é fantástico, porque muita gente acaba não querendo entrar, porque fala, não vou ter espaço, né? Então, não, olha aí. Você tem uma total condição de crescimento e muitas oportunidades de conhecer toda a carreira da polícia e fazer o bem, né? Esse que é o melhor. certeza. Fantástica a nossa entrevista. Queremos te agradecer profundamente, Tenente Kupka. E, novamente, ao alto comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que nos ajudou e nos propiciou e permitiu esse momento que foi, né? com certeza, para você muito elucidador, né? Então, queremos agradecer e queremos que você assista essa entrevista na íntegra e que você também compartilhe para outras pessoas, para você ver quantas coisas interessantíssimas a gente aprendeu. É isso aí. Te aguardamos também aqui para você assistir na íntegra. Aqui no Instagram também vamos ter, né? E aí, aqui no YouTube e no nosso podcast Shine. Espero por você. Beijinhos. Beijo. Tchau, tchau.